Bem-vindo ao módulo 4, Estratégias de Trade utilizando SMC, Smart Money Concept, ICT, Inner Cycle Trader. Neste módulo, exploraremos abordagens práticas e estratégias específicas para otimizar suas operações no mercado financeiro. Objetivo: ao final deste módulo, você será capaz de definir e implementar estratégias de trade com SMC e ICT seguindo passo a passo. Identificar regiões claras de liquidez. Reconhecer capturas de liquidez. Identificar um choque válido. Reconhecer um ponto nítido de entrada. Identificar um teste válido. Ao aplicar esses conhecimentos, você estará mais preparado para interpretar o mercado, tomar decisões fundamentadas e implementar estratégias que visam otimizar suas operações no cenário financeiro. Agora, avancemos para a identificação de regiões claras de liquidez. Ao realizar essa análise, buscaremos pontos no mercado onde a liquidez se destaca de forma notável. A identificação dessas regiões claras de liquidez permitirá uma análise mais precisa das áreas-chave do mercado, facilitando a identificação de oportunidades de entrada e saída, bem como a compreensão da possível trajetória futura dos preços. Ao avançar nesse aspecto, você estará aprimorando suas habilidades de leitura do mercado, essenciais para a execução de estratégias de trading bem-sucedidas. Identificar regiões claras de liquidez é essencial para uma análise detalhada do mercado. No contexto deste exemplo, destacamos 4 tipos distintos de liquidez, cada um com características específicas. Fundos nivelados. Observar pontos onde o preço atinge um suporte significativo e estabiliza, formando um fundo nivelado. Esses pontos podem indicar uma mudança na pressão de venda, sinalizando uma possível reversão de tendência. Buy Side Liquidity. Analisar a presença de liquidez do lado comprador, Buy Side. Identificar áreas onde há um interesse notável de compradores pode fornecer insights valiosos sobre possíveis zonas de suporte e direção do mercado. Topos nivelados. Identificar pontos onde o preço atinge uma resistência significativa e permanece horizontal, formando topos nivelados. Essas regiões podem sugerir uma resistência substancial, indicando uma possível inversão de tendência. Bloco de ordem. OB. Reconhecer blocos de ordens, áreas onde um grande número de ordens de compra ou venda está concentrado. Esses blocos podem atuar como pontos de inflexão no mercado, influenciando o comportamento dos preços. Ao compreender e aplicar essa distinção entre os tipos de liquidez, você estará melhor equipado para tomar decisões informadas em suas estratégias de trading. A identificação desses padrões de liquidez oferece uma visão valiosa sobre as dinâmicas do mercado, permitindo uma abordagem mais precisa e fundamentada nas suas operações. Liquidez formada por quebra de estrutura, BOS. Neste exemplo, destacamos o Buy Side Liquidity com quebra de estrutura. Observar a presença de liquidez do lado comprador, Buy Side, em conjunção com uma quebra de estrutura. Isso ocorre quando há um influxo significativo de ordens de compra, rompendo níveis de resistência ou padrões previamente estabelecidos. Essa combinação pode indicar uma mudança substancial na dinâmica do mercado, sugerindo potenciais oportunidades de entrada ou mudanças de tendência. Neste exemplo, destacamos o Sell Side Liquidity com quebra de estrutura. Observar a presença de liquidez do lado vendedor, Sell Side, em conjunção com uma quebra de estrutura. Isso ocorre quando há um influxo significativo de ordens de venda, rompendo níveis de suporte ou padrões previamente estabelecidos. Essa combinação pode indicar uma mudança substancial na dinâmica do mercado, sugerindo potenciais oportunidades de entrada ou mudanças de tendência. Ao compreender e aplicar a análise de liquidez em conjunto com quebras de estrutura, você terá uma visão mais completa das condições do mercado. Essa abordagem refinada pode contribuir para a identificação de pontos estratégicos de entrada e saída, aprimorando assim suas decisões de trading. Liquidez formada por mudança de caráter, choque. Neste exemplo de um Sell Side Liquidity com choque, enfatizamos a observação de uma formação de liquidez por mudança de caráter. Essa configuração específica é de grande relevância na análise técnica, indicando uma mudança significativa nas dinâmicas do mercado.
Ao identificar uma formação de choque, estamos atentos a uma alteração na disposição das ordens de compra e venda, sugerindo uma possível reversão ou continuação da tendência. Essa mudança de caráter pode ocorrer em diferentes níveis do mercado, como pontos de suporte ou resistência, e é muitas vezes acompanhada por uma reorganização notável na liquidez. Compreender e interpretar adequadamente essa formação é fundamental para os traders, pois ela pode ser um indicador precioso para ajustar estratégias, identificar oportunidades de entrada ou saída e, em última instância, otimizar as decisões de trading. Ao explorar essa formação específica, você estará mais bem equipado para antecipar e reagir às mudanças nas condições do mercado. Liquidez formada por fundos e topos nivelados. Neste exemplo, destacamos a importância de observar uma formação de liquidez associada a fundos e topos nivelados. Essa configuração específica oferece insights valiosos sobre a estabilidade do mercado em níveis cruciais de suporte e resistência. Ao identificar fundos e topos nivelados, estamos analisando áreas onde o preço atinge patamares significativos e permanece lateral por um período. Essas regiões indicam uma estabilização temporária, sugerindo uma possível mudança nas dinâmicas do mercado. A formação de liquidez em tais pontos-chave é essencial, pois ela não apenas destaca a presença de ordens significativas, mas também fornece informações sobre a capacidade do mercado de manter ou reverter uma tendência. Compreender e interpretar essa formação específica é crucial para traders, pois ela pode servir como um indicador importante para ajustar estratégias, identificar áreas de suporte e resistência robustas, e otimizar a tomada de decisões. Ao explorar a formação de liquidez em fundos e topos nivelados, você estará mais bem preparado para antecipar e reagir a possíveis mudanças nas condições do mercado. Reconhecendo captura de liquidez. Agora, direcionemos nossa atenção para o reconhecimento de capturas de liquidez válidas. Durante esse processo, estaremos focados em identificar oportunidades em que a liquidez do mercado é capturada de maneira significativa. Isso envolve observar áreas em que ocorrem movimentos de preço notáveis, indicando a interação dinâmica entre compradores e vendedores. Ao reconhecer capturas de liquidez válidas, estaremos atentos a momentos em que o volume de negociações aumenta substancialmente, sugerindo uma mudança nas condições do mercado. Esse reconhecimento é essencial para traders, pois pode indicar pontos estratégicos de entrada ou saída, bem como revelar mudanças na força predominante do mercado. Ao avançar na identificação dessas capturas de liquidez, você estará fortalecendo sua capacidade de interpretar a ação do mercado, fundamental para a tomada de decisões informadas e eficazes no contexto do trading. Captura de liquidez de um BSL. É crucial destacar a diferença entre uma captura de liquidez sutil e uma captura de liquidez expressiva. Uma captura de liquidez sutil pode ocorrer quando há um aumento discreto no volume de negociação em um determinado nível de preço, indicando uma possível atividade de compradores ou vendedores. Por outro lado, uma captura de liquidez expressiva é caracterizada por um aumento significativo no volume, denotando uma participação mais robusta e possivelmente marcando um ponto-chave de virada no mercado. Ao compreender essa distinção, os traders podem ajustar suas estratégias de acordo, reconhecendo a intensidade da atividade de mercado e adaptando suas decisões de trading em conformidade. Essa habilidade de discernimento é essencial para uma interpretação precisa da dinâmica do mercado, contribuindo para uma tomada de decisão mais informada e eficaz. Captura de liquidez de um fundo nivelado. Neste exemplo, destacamos uma captura de liquidez expressiva associada a um fundo nivelado, potencializada pela mitigação dos preços em um bloco de ordens no time frame H4. Essa observação sugere que ocorreu uma participação significativa dos participantes do mercado, evidenciada pela absorção de liquidez em um nível específico. A combinação de um fundo nivelado, que indica uma estabilização momentânea, com a mitigação dos preços em um bloco de ordens no H4, sugere uma forte presença de compradores ou vendedores nesse ponto específico do mercado. Ao reconhecer essa captura de liquidez expressiva, os traders podem interpretar o evento como um indicativo de uma possível mudança nas condições do mercado, fornecendo insights valiosos para suas estratégias de entrada e saída. Esta análise refinada contribui para uma tomada de decisão mais fundamentada e alinhada com as dinâmicas reais do mercado.
Captura de liquidez de um SSL inválido. Neste exemplo, ressaltamos uma captura de liquidez bastante sutil de um Sell-Side Liquidity, SSL, em H4, tornando-se inválida. Essa observação indica que, apesar de haver uma indicação inicial de liquidez do lado vendedor, a atividade de mercado nesse ponto específico não atingiu um nível significativo. Essa sutileza na captura de liquidez pode sugerir uma falta de participação substancial por parte dos vendedores, tornando o SSL menos confiável como um sinal de possível reversão ou continuação da tendência. Ao compreender e reconhecer essa sutilidade na captura de liquidez, os traders podem ajustar suas expectativas e estratégias de acordo. Essa habilidade de discernimento é crucial para evitar interpretações precipitadas e para garantir que as decisões de trading estejam fundamentadas em eventos de mercado mais substanciais. Agora, concentremos nossa atenção no reconhecimento de uma mudança de caráter válida. Identificar uma mudança de caráter no mercado é crucial para traders que buscam compreender as transformações nas dinâmicas de oferta e demanda. Ao considerar uma mudança de caráter como válida, estamos atentos a sinais consistentes que indicam alteração substancial no comportamento dos participantes do mercado. Ao aprimorar essa habilidade de identificação, os traders estarão mais bem preparados para ajustar suas estratégias de acordo com as mudanças dinâmicas do mercado, contribuindo para uma tomada de decisão mais eficaz e fundamentada. Identificando um choque válido. Para que uma mudança de caráter seja considerada válida, é crucial observar uma evidente intenção em direção a preços mais baixos ou mais altos, respeitando seu contexto específico. Neste exemplo, destacamos uma mudança de caráter com uma clara intenção em níveis mais baixos, enquanto o preço estava em processo de captura de liquidez. A análise da intenção em direção a preços mais baixos, aliada à captura de liquidez, sugere uma possível mudança nas dinâmicas do mercado, indicando uma maior participação dos vendedores. Esse contexto fortalece a validade da mudança de caráter observada, oferecendo insights valiosos para traders que buscam antecipar movimentos significativos. Ao incorporar essa compreensão em suas análises, os traders estarão mais bem equipados para identificar mudanças de caráter que são fundamentadas em sinais claros de intenção de mercado. Isso contribui para uma tomada de decisão mais precisa e informada nas operações. Agora, direcionemos nossa atenção para a identificação de um ponto nítido de entrada, fundamental para a abertura de uma ordem estratégica. Este ponto específico demanda uma análise minuciosa das condições do mercado, considerando elementos como tendências, captura de liquidez expressiva, blocos de ordens de alta qualidade, validação de choque e a confirmação do preço durante o teste do ponto de entrada. O ponto nítido de entrada representa um momento estratégico em que a probabilidade de sucesso da operação é consideravelmente aprimorada. Reconhecendo este ponto de forma precisa, os traders podem refinar suas estratégias, aperfeiçoando a relação entre risco e recompensa. Ao aprofundar e aprimorar essa habilidade, os traders estarão mais bem equipados para identificar oportunidades de entrada alinhadas com suas estratégias e metas de trading. Reconhecendo um ponto nítido de entrada. Neste exemplo, observamos uma sequência de eventos que merece atenção. Captura de liquidez em andamento no gráfico de 4 horas. O preço encontra-se em uma fase de captura de liquidez, indicando uma atividade significativa no mercado. Esta fase pode revelar mudanças na oferta e demanda. Formação de choque com intenção em níveis mais baixos no gráfico de M5. A realização de uma mudança de caráter sugere uma clara intenção do mercado em direção a níveis mais baixos. Esta dinâmica pode indicar um possível movimento de reversão. A formação de um ponto nítido de entrada é destacada, caracterizada pela presença de um bloco de ordem seguido de um desequilíbrio nos preços. Este contexto pode representar uma oportunidade estratégica para traders. Neste momento observamos o preço retornando, e a presença de sinais de fraqueza. Este retorno pode indicar uma possível resistência ou enfraquecimento do movimento previamente identificado. Existem duas possibilidades de gatilhos, podendo ser acionados no início do bloco de ordens ou quando atingido 50% do bloco, dependendo do nível de risco-retorno. É importante ressaltar que o risco-retorno deve ser de no mínimo 3 vezes o risco.
Ao interpretar esses elementos em conjunto, os traders podem aprimorar sua análise, identificando potenciais pontos de entrada e reagindo de maneira eficaz às mudanças nas condições do mercado. Próximos módulos. Módulo 5. Gestão de risco. Módulo 6. Psicologia do trading.